Pronto. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, tivemos pequenos probleminhas técnicos aqui, mas já vamos começar nossas apresentações. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Tavares, eu sou médica veterinária e mestre em ciência animal, e também estou como vice-presidente da Sertombras Bahia, que é um núcleo da Sertombras, que é uma associação de produtores de queijos de Minas Gerais, e que desde o ano passado a gente abriu esse núcleo aqui na Bahia. A nossa proposta, né, seria fazer algumas palestras esse ano, e vamos começar com o tema de boas práticas agropecuárias para a fabricação de queijos artesanais. Certo? Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a nossa apresentação. Peço a todos que, quem for tendo dúvidas, né, pode deixar as dúvidas no chat, que depois a gente responde no final da palestra, tá bom? E vamos lá. Para começar, os queijos artesanais, a gente teve uma publicação em 2019 da Lei 13.860, que é a legislação de queijos artesanais aqui do Brasil. Então, logo no primeiro artigo, no artigo 1º, considera-se queijo artesanal aquele elaborado por métodos tradicionais com vinculação e valorização territorial, regional ou cultural, conforme protocolo de elaboração específico que é estabelecido para cada tipo e variedade, e com emprego de boas práticas agropecuárias e de fabricação. Só que esse conceito de queijo artesanal, ele pode ter algumas alterações de acordo com os estados, né? Em alguns estados também, além da questão tradicional e cultural, também se permite que um queijo artesanal tenha caráter de inovação, que são queijos novos que estão sendo desenvolvidos de acordo com cada queijeiro. E para que tudo ocorra bem na produção de queijo, a gente tem uma instrução normativa que foi publicada pelo Ministério da Agricultura em 2019, que é a instrução normativa de número 73, que ela regulamenta a técnica de boas práticas agropecuárias que são destinadas aos produtores rurais que são fornecedores de leite para a fabricação de produtos lácteos artesanais e que são necessárias à concessão do selo arte. Então, tanto pode ser o produtor que vai produzir esse leite, ele mesmo vai processar e transformar em queijo, como também aquele produtor que ele vai fornecer o leite para as queijarias que estão destinadas à fabricação artesanal e que querem pleitear pelo selo arte. Então, essa legislação, ela impõe requisitos higiênicos sanitários mínimos aos fornecedores de leite para que a gente consiga produzir alimentos artesanais de qualidade, né? E ela aborda tanto o aspecto da saúde animal, a parte de higiene e ordenha, da qualidade do leite, dos alimentos e da água fornecida para esses animais, além do treinamento dos colaboradores e a ambiência. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses temas. Então, começando pela saúde dos animais, que é o tema mais abrangente que a gente vai falar, né? As propriedades que pretendem produzir leite para poder fazer, para a fabricação de queijos artesanais, elas precisam ter ou certificação de livre de brucelose e tuberculose, ou que pelo menos ela tenha controle visando a erradicação da doença, pelo menos com registro de no mínimo 3 anos, contados a partir da data de publicação da Lei dos Queijos Artesanais, que foi em 2019, né, em junho de 2019. E para isso, o controle da brucelose a gente consegue com a vacinação das bezerras com idades entre 3 a 8 meses. Né? E essa vacinação é feita ou por médicos veterinários ou por agentes vacinadores que são treinados e são cadastrados no órgão de defesa do Estado, no caso da Bahia é a DAB,
e eles precisam ter a supervisão de um médico veterinário que é responsável pelo serviço dele. E com isso, a gente consegue começar o controle o controle dessa doença. Outra questão importante é quando o produtor ele for adquirir novos animais para sua propriedade, ele adquirir animais que tenham sido vacinados também nessa época, né? Porque só se vacina bezerras de 3 a 8 meses. Os machos não são vacinados, e caso alguma fêmea fique sem a vacina nesse período, existe também a vacina RB51, que é possível se fazer com animais acima de 8 meses, com fêmeas acima de 8 meses, mas aí quem faz é somente o médico veterinário, né? E para a tuberculose, e também, além da vacinação, o animal ele precisa ter essa marcação na face, na cara do animal, do lado esquerdo, né, marcando o último algarismo daquele ano. No caso de 2021, todos os animais vacinados esse ano terá que levar a marcação a ferro, com o número 1 na cara do lado esquerdo. Para a tuberculose, a gente não possui vacina, né? A gente possui apenas exames para controle dessa enfermidade nos animais. E após os 24 meses de idade, todas as fêmeas elas precisam ser examinadas pelo teste de rotina, que é o antígeno acidificado tamponado, que se chama o teste, e ela é feita por veterinários cadastrados, né? Eles precisam fazer um treinamento para isso, eles precisam ser habilitados pelo Serviço de Defesa Agropecuária do Estado e pelo Ministério da Agricultura, e caso esses animais eles sejam reagentes ao teste, eles são considerados positivos e são encaminhados para descarte. Os animais positivos, eles recebem a marcação de um P no lado direito da cara do animal, indicando que esse animal é positivo. E no caso da tuberculose, como é uma enfermidade que ela não possui vacina, a gente realiza somente o teste da tuberculina, que aí a gente faz na região da tábua do pescoço, a gente introduz a tuberculina, uma proteína da tuberculina, em 2 locais, sendo a tuberculina aviária e a bovina, e após 74 ou 72 horas, a gente retorna, né, o médico veterinário habilitado, ele retorna na propriedade para fazer a medição e ver se houve uma reação alérgica naquele local, e aí a gente tem uma tabela que tem as medidas da espessura desse local onde foi inoculado essa tuberculina, para a gente verificar se o animal ele é positivo ou ele é reagente ou não ao teste, né? Caso os animais não sejam reagentes, independente de ser no teste da brucelose ou no teste da tuberculose, esses animais eles são considerados negativos. Tanto nos 2 exames podem dar também resultados inconclusivos, e com isso é necessário que o veterinário retorne e refaça os testes, e também existe esses que são os testes normalmente utilizados na rotina, mas a gente tem testes comprobatórios, né, que no caso da brucelose é o 2-mercaptoetanol, e aí só é feito pelo serviço oficial, que no caso são os veterinários da ADAB. Esse teste da tuberculina, quando a gente utiliza o comparativo, que são os 2 exames, né, com os 2 reagentes, ele já é o comprobatório, então, caso dê inconclusivo, a gente precisa retestar esses animais. E todos os animais positivos, eles devem ser encaminhados para um abate sanitário, né, junto com a guia de transporte, né, junto com a GTA, e também ser avisado no frigorífico onde vai ser feito esse abate sanitário, porque as carcaças elas são condenadas, no caso da tuberculose. E para que a propriedade ela obtenha essa certificação de livre, os animais precisam ser testados negativos em pelo menos 2 exames consecutivos,
com intervalos entre 3 ou com intervalo mínimo de 30 dias entre os dois testes, no máximo de 90 dias, e esses testes, esses exames, eles devem ser repetidos anualmente. E caso algum animal que seja novo e adentre a propriedade, ou que houve alguma falha no manejo, e esses animais testem positivo, instantaneamente a propriedade ela perde a característica de controlada ou de já certificada como livre de tuberculose ou brucelose, vai depender de qual doença a gente esteja analisando, e aí precisa começar a refazer os exames em todos os animais e aumentar o controle até que se consiga novamente, né, ter 2 resultados negativos consecutivos. E aí sim a gente consegue novamente a certificação de controlada ou livre. Aqui no estado da Bahia, atualmente, somente 17 propriedades têm a certificação de livre, tanto de brucelose e tuberculose. Então, a gente ainda está muito longe do ideal, que é o que a gente precisa de ter boa parte de nossas propriedades com pelo menos controle dessa doença. Então, não é necessário, a gente precisa, além de vacinar as bezerras, né, para brucelose, a gente também precisa examinar esses animais na fase adulta, para a gente ter certeza de que está controlando essa doença. Outra questão também com relação ao controle sanitário são outros parasitos que a gente encontra que são muito comuns nos animais, como é o caso dos carrapatos, das moscas, principalmente tanto a mosca do chifre quanto a mosca que causa berne nos animais, como também os endoparasitas, que são os vermes intestinais, a gente também precisa ter o controle desses parasitos nos nossos animais, na nossa propriedade, e para isso a gente sempre adota um controle estratégico, que seria tentar tratar os animais contra esses parasitos no momento em que os parasitos estejam em menor quantidade, né? Ou seja, no momento de fraqueza deles. E não esperar que a vaca, por exemplo, fique coberta de carrapato para aí sim começar o tratamento. Até porque os produtos que a gente utiliza para controlar o carrapato, eles acabam apresentando também resíduos no leite, e isso é algo que a gente não quer, né? Então, são poucos os produtos que têm carência zero, mas a grande maioria acaba ficando um resíduo no leite, e para gente que quer trabalhar principalmente com produção de queijo, a gente não quer resíduo de produtos, até porque é algo que é proibido pela legislação. E também controle através de vacinas. No caso da febre aftosa, né, estamos finalizando o período de vacinação, então já estamos no momento em que vamos conseguir ser um estado livre da febre aftosa sem vacinação, e essa vacina ela ainda deve ser feita até o final de 2022. A partir de 2023, essa vacina já é suspensa, e aí é uma preocupação a menos que a gente tem. Apesar de que o rebanho vai continuar sendo controlado para evitar que essa doença retorne, né, porque traz muitos prejuízos, não só para os produtores de leite, como de carne, como também para outras espécies, porque quando ocorre um surto da febre aftosa, não só os bovinos são afetados, toda a cadeia de produtos de origem animal acaba sofrendo com esse surto. E falando da mastite, que é a doença que mais traz prejuízo e que mais causa impacto na produção de leite, falando rapidamente, a gente vai encontrar casos, a gente pode classificar a doença mastite, que é a inflamação da glândula mamária, de duas formas. Uma que é a mastite clínica, que seria o caso da foto da vaca à esquerda, né, onde a gente vê aqui um aumento da glândula mamária, uma diferença desse quarto que está afetado, e ela a glândula mamária ela vai apresentar algumas alterações, como edema, que é o inchaço do quarto mamário afetado. O animal vai sentir dor, aquele local onde está inflamado vai aparecer também um aumento de temperatura, que é uma leve febre,
tanto no local, mas pode acabar o animal inteiro, o animal tendo febre, dependendo do grau de mastite que ele venha a ter, né? E além da inflamação, um endurecimento do quarto afetado. E isso é um prejuízo muito grande, porque normalmente, quando já chega esse estado de ter essa inflamação crônica e o endurecimento da teta, a gente já relaciona com perda do quarto mamário, e isso acaba reduzindo a produção de leite. E também alterações no leite, que a gente vai ver presença de pus, presença de grumo, sangue, um leite meio aquoso. A gente vê que a consistência do leite está diferente. Mas apesar de todas essas alterações, quando a gente pensa em tratamento, identificação e tratamento de mastite clínica, ela corresponde somente a 30% do prejuízo que a mastite pode trazer para o produtor. E, por outro lado, a gente tem a mastite subclínica, que é uma doença que, por incrível que pareça, está muito presente no rebanho, no nosso rebanho, mas que a gente dificilmente identifica, né? E ela passa despercebido porque não existe alteração na glândula mamária, não existe alteração visível no leite, mas existe alteração na composição do leite. Então, tanto os teores de gordura quanto de proteína e de lactose, que é o açúcar do leite, eles acabam diminuindo em decorrência dessa mastite subclínica. E a gente vai apresentar um aumento muito grande da CCS, que é a contagem de células somáticas, que nada mais são do que as células de defesa do organismo. Então, sempre que ocorre, né, uma contaminação daquele úber por uma bactéria, por um corpo estranho, o organismo do animal ele vai reagir e a forma que o organismo tem para se defender dessa doença, né, são as células brancas, as células de defesa do sangue, elas vão migrar para o úbere na tentativa de conseguir controlar aquela possível inflamação, né, aquela infecção. Então, com o tempo, essa mastite subclínica ela pode continuar estável, como ela pode aumentar a gravidade, e a gente vai precisar entrar com um tratamento ou não, vai depender muito da bactéria que esteja causando essa mastite subclínica, mas ela, por incrível que pareça, é a que traz maior prejuízo para o produtor, porque corresponde a cerca de 70% de perda, de prejuízo da mastite durante a lactação. E a gente também pode classificar a mastite segundo a forma de transmissão, por conta das bactérias que vão estar afetando aquele quarto mamário. Não só bactérias, como leveduras, algas, são diversos agentes que podem estar causando mastite, né? Então, a gente tem a forma contagiosa, onde o animal que apresenta mastite, ele pode ser uma fonte de contaminação dentro do nosso próprio rebanho. Então, às vezes, através da mão do ordenhador, quando ele não faz a higiene das mãos durante a ordenha, ou então a própria teteira, quando a gente utiliza o equipamento de ordenha, ele pode ser fonte de transmissão dessas bactérias de um animal que está com mastite contagiosa para o outro animal que ainda não tem mastite. E também, então, por isso que ela se chama contagiosa, porque ela vai de um animal para o outro. E temos também a do tipo ambiental, onde esse animal ele vai contrair essa bactéria no ambiente, né, principalmente logo depois da ordenha. Porque quando o animal ele sai da ordenha, ele está com o esfíncter do teto, que é o músculo que está no bico do peito da teta do animal, ele ainda vai ficar aberto durante uns 30 minutos. Então, quando a vaca ela sai da sala de ordenha e ela vai deitar num local que está muito contaminado, num pasto que está muito sujo, ou deitar na terra, nas fezes, né, no esterco, essas bactérias que estão presentes no ambiente, elas vão aproveitar que está com aquela porta de entrada aberta e vão contaminar, né, aquele úbere. E como diagnóstico, a gente consegue diagnosticar facilmente a mastite na própria propriedade. Então, para os casos de mastite clínica, a gente utiliza o teste da caneca, ou o teste da caneca de fundo escuro, da caneca de fundo preto, são vários os nomes,
mas o que a gente precisa é que essa caneca ela seja um local escuro para poder a gente conseguir ver as alterações. Então, a gente precisa utilizar os 3 primeiros jatos de leite de cada teto, e para quem precisa do bezerro ao pé no momento da ordenha, a gente precisa fazer esse teste antes do bezerro apojar a vaca, porque se o bezerro mamar antes, ele vai limpar todo aquele leite contaminado, que é o que fica armazenado no teto e que é como a gente consegue fazer o diagnóstico da mastite clínica. Então, para isso, a gente precisa primeiro fazer o teste para depois deixar o bezerro apojar, né? E em estudos, já conseguiram definir que só no primeiro jato a gente foi isolado mais de 16 mil micro-organismos por ml de leite. No segundo jato, 480, e no terceiro jato, 300 micro-organismos. Então, esses primeiros jatos, eles são realmente muito contaminados. E aí, a gente precisa ter esse cuidado de sempre fazer essa ordenha, né, para tirar esses 3 primeiros jatos. E não deixar o bezerro mamar, porque dependendo de qual bactéria esteja instalada ali naquele teto, naquele momento, pode vir a causar um quadro de diarreia no bezerro. Então, também pode ser acabando sendo prejudicial para a própria saúde do bezerro. E no caso da mastite subclínica, e o teste da caneca a gente faz sempre antes de começar cada ordenha. Então, quem fizer 2 ordenhas tem que fazer na ordenha da manhã e na da tarde. Quem fizer 3 ordenhas tem que fazer na da manhã, na da tarde e na ordenha da noite, né? Porque, às vezes, na ordenha da manhã a gente não identifica nada, mas, às vezes, quando vai fazer o teste na ordenha da tarde, a gente já começa a ver a presença de uns grumos bem fininhos, e aí a gente já precisa ficar atento para saber se essa mastite ela vai se desenvolver ou não. E o teste da mastite subclínica é o teste do CMT, que é o teste California Mastitis Test, também chamado de CMT, e a gente utiliza essa raquete, que é uma placa que possui 4 poços, onde cada poço desse ele vai corresponder a um teto da vaca. Ele serve para fazer o diagnóstico da mastite subclínica, como eu já falei, e ele é feito após o teste da caneca. E nesse caso, a gente pode fazer esse teste apenas uma vez ao mês, dependendo da situação. Se tiver muita contaminação no rebanho, a gente pode fazer a cada 15 dias para poder ir acompanhando o estado de saúde do Uber e desses animais, né? Então, após a gente fazer o teste da mastite clínica, no teste da caneca, a gente faz esse teste, então a gente vai ordenhar pelo menos também uns 3 jatos de cada peito. E aí, na raquete, a gente tem duas marcações, né? Sendo que nessa primeira marcação aqui embaixo, a gente precisa colocar o leite, depois vai inverter a raquete para retirar o excesso de leite. E aí, nessa primeira marcação aqui de baixo, é onde vai ficar a marcação do leite. E na segunda, é onde a gente vai completar com o reagente, e esse reagente ele serve para poder dissolver as células, né, as células somáticas, e com isso ela vai liberar o conteúdo da célula, e quanto maior a quantidade de células presentes naquele leite, com mastite subclínica, maior a reação. E essa reação a gente consegue ver através da formação de um gel, né? Então, para a gente avaliar, já foram feitos vários estudos com relação ao CMT e a sua relação com a contagem de células somáticas. Então, normalmente, quando existem menos de 200 mil células somáticas, não existe nenhuma alteração no leite, né? O que vai mudar, às vezes, um pouco é a cor, vai mudar a cor do leite por conta da cor do reagente, quando tem apenas traços, quando está começando a formar uma alteração bem leve nesse leite, o leite a gente estima que vai ter em torno de 400 mil células somáticas, que ainda está dentro do padrão que é exigido pelo Ministério da Agricultura, que hoje, com a Instrução Normativa 76 e 77, que é a qualidade do leite, para a CCS,
tem que ter no máximo 500 mil células. Então, esse resultado de 400 mil ainda é aceitável, mas a gente precisa diminuir. À medida que vai aumentando essa viscosidade dessa gelatina, maior a quantidade de células somáticas e também corresponde a maior perda de produção, né? Quando a gente tem uma reação que é muito forte, a gente estima que tem mais de 25% de perda nessa produção de leite, e também existe uma estimativa em porcentagem de animais infectados. Então, dentro do seu rebanho, com essa quantidade acima de 5 milhões de células somáticas, pelo menos metade dos animais eles podem estar infectados com a mastite subclínica. Então, aí, por isso que é o tipo de mastite que causa mais prejuízo na propriedade. E para a gente identificar e, inclusive, orientar melhor o tratamento, existe a cultura microbiológica, onde a gente vai fazer uma coleta de leite, né, dos casos que estão com mastite, tanto clínica quanto subclínica, e a gente faz o isolamento em laboratório, né, utilizando meios de cultura, para poder favorecer o crescimento das bactérias que estão presentes naquele leite. E aqui a gente tem, né, amostras de vários tipos de bactérias, inclusive levedura também, que pode causar mastite nos animais, e que em alguns casos, principalmente das mastites que são de origem ambiental, hoje a gente já orienta a não entrar com tratamento, e sim esperar uma resposta do animal, mas para isso a gente precisa dar condições. Então, a gente não entra mais com antibiótico justamente para evitar a presença de resíduo de antibiótico no leite e também para evitar que ocorra a resistência de bactérias aos antibióticos, frente aos antibióticos. Então, normalmente a gente entra com tratamento algumas vezes com anti-inflamatório só, sem a necessidade de usar antibiótico, né? E é importante também porque, dependendo do caso, tem bactérias que elas não respondem bem a antibiótico. Então, às vezes, a gente está tratando um animal e a gente trata, ele melhora, daqui a pouco ele retorna com a mastite no mesmo quarto mamário e a gente não consegue sarar nunca, e às vezes é porque a gente está utilizando o antibiótico errado, ou às vezes é porque o antibiótico realmente não está mais fazendo efeito por conta da resistência. Então, o ideal hoje, além de fazer esses testes na propriedade, é enviar uma amostra para fazer cultura microbiológica desse leite e assim entrar com tratamento adequado, né? E esse leite que a gente vai utilizar na nossa produção de queijo, eles têm que ser de animais clinicamente sãos e com bom estado nutricional, que não estejam no período final de gestação ou na fase colostral, que é aqueles primeiros dias, né, no caso, quando o leite, no primeiro dia, que é o colostro, e depois aqueles leites de transição até virar o leite integral normal, que é o que a gente vai utilizar na produção do queijo, que não apresente doenças, principalmente do trato reprodutivo, se o animal tiver com febre, com infecções generalizadas, porque pode estar realmente tendo a presença de alguma bactéria no leite que pode estar vir a contaminar o queijo, inclusive, que não esteja em tratamento. A gente deve sempre respeitar a carência dos medicamentos. Tem mastite que a gente pode conseguir esperar até o período de secagem da vaca para fazer o tratamento, mas infelizmente vai ter mastite que a gente vai precisar tratar durante a lactação. E a gente sabe que esse leite com resíduo de antibiótico ele deve ser descartado. Primeiro por questão de saúde pública, porque a gente não pode ficar tomando resíduo de antibiótico no leite, e também porque a maioria dos queijos, eles necessitam ou de fermento para a fabricação do queijo, e também o próprio leite, ele possui algumas bactérias que são benéficas, e através delas é que os queijos serão desenvolvidos, né, dos fungos também, do mofo branco, do mofo azul. E se a gente utilizar um leite com resíduo de antibiótico, a gente vai estar matando toda essa microbiota, e aí a gente não vai conseguir fazer o queijo. Então, por isso a importância de a gente sempre desprezar esse leite com resíduo de antibiótico. E outra coisa importante é que esse leite, que é esse leite de descarte, ele também não deve servir como alimento para outras espécies animais, né? Normalmente na propriedade a gente tem cachorro, às vezes cria suíno, cria outras espécies,
E para não ter uma perda do leite, a gente acaba fornecendo esse leite para essas outras espécies. Mas corre o risco de a gente criar resistências das bactérias nesses outros animais, né? Então, a gente não faz esse uso do leite de descarte. E, principalmente, não deve desse leite de descarte para as bezerras, porque as bezerras serão nossas futuras matrizes na propriedade. Então, se a gente já está fornecendo resíduo de antibiótico lá, quando a bezerra está com 1, 2, 3 meses, lá no futuro, quando ela entrar em lactação e precisar fazer um tratamento de mastite, ela não vai responder muito bem, porque ela já vai estar acostumada, né? Ela já vai ter criado resistência a esses antibióticos. Então, leite com resíduo de medicamento, né, seja antibiótico ou seja um carrapaticida, ele é leite de descarte, ou seja, não deve ser utilizado. Também a gente incentiva a não utilizar substâncias que sejam estimulantes da secreção, né, e produção láctea, e também sem doenças zoonóticas. As doenças zoonóticas são aquelas que podem ser passadas do animal para o ser humano, inclusive através da ingestão de leite. E as principais que a gente tem são justamente a brucelose e a tuberculose, que são as doenças que já foram mencionadas, né, e que a gente precisa ter controle. Muitas pessoas tinham o hábito, né, de tomar o leite cru ali durante a ordenha, e essas doenças elas acabam sendo transmitidas justamente dessa forma, através da ingestão do leite cru, contendo essas bactérias. E continuando sobre saúde animal, então sempre fazer o tratamento dos animais para evitar, né, prejudicar a produção, mas aí a gente precisa isolar esses animais para fazer o tratamento e descartar o leite, fazer todo o registro de procedimentos, até porque, como a gente está querendo ter uma certificação de propriedade livre de doenças e querer uma qualidade do leite, para fazer um queijo de boa qualidade, a gente precisa ter tudo muito bem documentado na nossa propriedade, né? Então, todos os registros precisam ser feitos, não só de administração de medicamento, quanto época de cio dos animais, prenhez confirmada, nascimento, venda de animais, aquisição de animais, produtos que foram utilizados para tratamento, todos eles precisam ser muito bem documentados. Aqui, como eu já falei, registro de animais. Também os produtos que são utilizados, né, tanto produtos veterinários quanto defensivos agrícolas que a gente vem a utilizar na nossa propriedade, eles precisam ser produtos que tenham um registro no Ministério da Agricultura, porque isso garante que houve, né, as boas práticas de fabricação, de desenvolvimento e de fabricação desses produtos, então a gente consegue atestar a qualidade deles. E também eles devem ser armazenados de forma correta, né? Medicamento fica junto com medicamento, defensivo agrícola fica junto com defensivo agrícola, não aproveitar um espaço só para colocar tudo junto e colocar também óleo do trator, gasolina, não deve se misturar, cada produto em seu local de armazenamento, né? Sempre dando preferência a lugares frescos, mas sem umidade e sem calor direto, né? Principalmente sem incidência solar direta. E também como fazer o descarte desses frascos, né, após o uso. Para defensivos agrícolas, precisa retornar para o estabelecimento onde foi adquirido, né, para evitar poluição. E medidas preventivas, né, que são as vacinações, principalmente em locais onde a gente tem a fronteira, principalmente com outros países. A gente precisa ter um controle maior para evitar que alguma doença que já esteja controlada aqui seja passada para o nosso país por conta de fronteira. E sempre ter um registro de, no mínimo, 3 anos de ocorrência das doenças, para a gente conseguir, né, a certificação de brucelose e tuberculose. E algo que é super importante na produção de leite, que é a higiene da ordenha. E a gente precisa seguir uma rotina para se fazer essa ordenha. E eu costumo falar nas minhas aulas que a ordenha, ela não começa dentro da sala de ordenha quando o animal está lá prestes a ser ordenhado. A rotina de ordenha, ela começa
desde o momento que os animais estão vindo para a sala de ordenha, ou seja, desde lá do pasto. A forma que a gente vai trazer os nossos animais para a sala de ordenha, ele é muito importante, porque a gente tem que trazer os animais da forma mais tranquila possível, né? E normalmente o que acontece é que vai o funcionário, ou às vezes até o dono mesmo, gritando, batendo nos animais, né? Vai ter uma ou duas vacas que vão ser um pouco mais, digamos, temperamental, que aí vai querer bater nesses animais, vai querer, às vezes, tentar quebrar o rabo ali, né, para empurrar o animal para dentro da sala de ordenha. Algumas propriedades têm cachorro que incomoda os animais, né? Hoje a gente tem várias raças de pastoreio que elas trabalham muito bem com os animais, com bovinos de leite, e eles ajudam muito na propriedade, mas são animais que eles são treinados para isso, e são animais que não estressam as vacas. Mas o que normalmente a gente encontra são alguns cachorros que têm mania de ir latindo e mordendo a canela da vaca, e isso estressa muito ela. E isso é importante para a condução dos animais, a gente levar ela da forma mais tranquila possível, porque isso vai ser um dos estímulos para ela, né? E também, depois, a gente precisa ter um espaço onde a gente vai montar a nossa sala de espera, que ele também precisa ter um conforto para esses animais, que precisa ter uma sombra, principalmente para quem faz a ordenha da tarde. Imagina aquele calor de 2 horas da tarde, 3 horas, esses animais embaixo do sol a pino, né, sofrendo aquele estresse térmico antes da ordenha. Uma vaca nesse estágio ela não vai conseguir liberar o leite com facilidade, né, nem com qualidade. Então, a gente precisa proporcionar um mínimo de conforto para os nossos animais no momento da ordenha. O momento da ordenha tem que ser o momento mais prazeroso para a vaca. A vaca, ela, quando chega no momento, ela vai estar com o úbere repleto e ali dentro do úbere tem uma pressão muito grande. O animal, ele quer ser ordenhado, mas para isso a gente precisa fornecer os estímulos certos para os animais, né? Então, por isso que eu falo que desde a condução dos animais para a sala de ordenha vai interferir. Porque quanto mais a gente estressa os animais, mais ocorre liberação do hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio, ele vai chocar com a ocitocina, né, que é aquele hormônio que é o que é responsável pela liberação do leite. Então, se a gente tem um animal que está muito estressado por conta do manejo mal feito antes da sala de ordenha, esse animal ele vai ter uma dificuldade muito grande em conseguir liberar a própria ocitocina para conseguir ter a ejeção do leite, né? E aí, o que acontece? Aí, a hora que o produtor, que já estava estressado e que já tinha estressado as vacas antes, quando entra na sala de ordenha e a vaca está demorando para soltar o leite, é a hora que ele vai, né, acabar, muitas vezes, brigando ainda mais, batendo ainda mais no animal, achando que assim ela vai soltar o leite mais fácil. E, pelo contrário, isso acaba piorando a situação. Então, a sala de ordenha tem que ser o local mais prazeroso para a vaca, né? Tem vacas que vai precisar do estímulo do bezerro, algumas vacas a gente já consegue trabalhar sem o bezerro. O próprio toque do funcionário, do ordenhador, né? O toque na teta da vaca no momento do teste da caneca, no momento do pré-dip, isso tudo serve de estímulo para a vaca, né? Então, ela percebe que aquele momento é o momento certo da ordenha, e aí ela mesma ela vai liberar a sua própria ocitocina, e com isso vai ajudar na estimulação para a ejeção do leite. E essa ocitocina, ela tem um tempo de ação de 7 minutos. Então, a gente precisa fazer essa ordenha da forma mais rápida e eficaz possível, seja ela manual ou de forma mecânica, né? Então, até para isso, a gente tem um momento certo de fazer. E assim que a vaca ela entra na sala de ordenha, né, já no momento de ser ordenhada, independente de ser ordenha manual ou mecânica, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o teste da caneca, é onde a gente vai identificar se essa vaca ela apresenta mastite clínica ou não. E isso é importante porque, se logo a primeira vaca que entra na sala de ordenha ela apresentar mastite clínica, essa vaca ela precisa ser interrompida nesse momento e a gente vai colocar ela para o final da linha de ordenha. Porque se a gente vier a ordenhar esse animal, seja através da ordenha mecânica ou manual, a gente pode contaminar os animais seguintes
com a bactéria que está ali causando mastite. Né? Então, a gente sempre, quando identifica um caso de mastite clínica no momento do teste da caneca, a gente interrompe, passa para o animal seguinte e deixa essa vaca por último na ordenha para evitar que ocorra a disseminação da doença. Então, nesse teste, como eu já falei, a gente vai ver a presença de grumos, a presença de sangue, às vezes a presença de coágulos, né? E aí a gente espera até o momento certo de ordenhar esse animal. Feito esse teste, né? Aí fazemos o pré-dipping, que é a primeira limpeza do teto antes da ordenha. Essa limpeza é extremamente importante, porque ela vai tirar todas as bactérias que estão presentes na pele do teto e que são as bactérias que vieram do ambiente, né? E com isso a gente vai prevenir a mastite ambiental nos nossos animais e também vai diminuir a presença de bactérias que possam passar para o leite no momento da ordenha, principalmente quando a gente fala de ordenha manual, porque aí corre um risco muito grande de a gente contaminar esse leite também nesse momento. E para isso existem produtos, né, específicos para a higienização dos tetos. Os mais comuns e mais fáceis de achar são a base de cloro, a base de iodo, a base de ácido lático. A gente tem várias marcas no mercado, vários princípios ativos, e a gente orienta o produtor, a gente orienta o produto de acordo com a realidade do produtor, com o desafio que ele tem na propriedade dele, né? E todos esses princípios ativos do pré e do pós-DIP, eles têm vantagens e desvantagens, né? Por isso que a gente orienta de acordo com cada produtor. E só lembrando que a base de iodo não é o mesmo iodo que a gente utiliza para a cura do bezerro, porque esse iodo da cura da cura do umbigo do bezerro é um iodo a 10%, é um álcool iodado a 10%, e ele causa a desidratação, o ressecamento e desidratação da pele. Então, se a gente aproveitar esse iodo que a gente faz a cura do umbigo e for utilizar no peito da vaca, a gente vai perder o peito da vaca por conta de que a gente vai lesionar a pele e pode causar, sim, um caso seríssimo de mastite. Então, o iodo utilizado é com uma concentração muito mais baixa, em torno de 0,5% só, e ele normalmente ele vem associado com um produto que é um mectante, ou seja, que ele possui propriedades que vão hidratar a teta do animal, né? Feito isso, esse pré-dipping, essa higienização do teto, ele precisa de pelo menos 30 segundos para agir na pele do teto, para que ele seja eficaz, para matar todas as bactérias que possam estar presentes ali, e que depois a gente faz a secagem do teto da vaca com papel toalha. Percebam que na foto apresentada aqui, a pessoa ela está com luva, né, para evitar também a contaminação da pessoa que está trabalhando na ordenha com alguma bactéria que o animal possa ter, né, passar alguma doença que seja de caráter zoonótico, e sempre o papel toalha, ele vai estar por baixo e a gente tem que abraçar o peito da vaca, sempre lembrando de secar, principalmente o teto, a ponta do teto, né, porque por onde vai passar o leite. Então, às vezes, a gente tem a mania de só secar ao redor do teto e não lembrar de secar a ponta, que é o local mais importante. Então, sempre abraçar, segurar e rodar o papel toalha para a gente ter uma secagem de forma mais eficaz. Isso é importante para não ficar resíduo de produto e também para quem usa o equipamento de ordenha mecânica, se a pele do teto ela ficar muito molhada, o equipamento de ordenha ele não vai ter aderência suficiente. Então, às vezes, a teteira ela vai ficar escorregando porque a pele está molhada. Ela não vai conseguir aderir bem ao teto da vaca. Então, a gente pode fazer posteriormente a isso o teste do CMT, que é o teste da raquete, para a gente identificar a mastite subclínica, e a gente faz esse teste somente uma vez ao mês. Dependendo da situação, se tiver uma incidência muito alta de mastite subclínica na propriedade, a gente pode até fazer toda semana para poder fazer um acompanhamento desses animais até a gente conseguir reduzir os quadros. Mas, a princípio, uma vez por semana já seria o suficiente, né? Então, feito o teste e identificados os animais que estão com mastite subclínica ou não, a gente pode optar
se tiver um quadro muito severo de mastite subclínica nos 4 tetos, a gente pode optar em colocar esse animal também para o final da linha de ordenha, né? Mas se tiver tudo bem, a gente pode continuar a ordenha desse animal. E aí a gente tem que fazer novamente o pré-DIP, porque como houve uma manipulação ali do teto da vaca, a gente pode contaminar novamente esse teto. Então a gente precisa fazer novamente a higienização e secar com papel toalha. E depois a gente vai para o momento da ordenha, né? Seja ela manual, seja ela mecânica. Um grande lembrete aqui nesse momento, para quem trabalha com ordenha mecânica, é esperar o momento certo da gente colocar o conjunto de ordenha. Porque quando a vaca ela já está pronta, ela já está estimulada para liberar o leite e realmente começar a ordenha, os tetos eles ficam mais rígidos, eles ficam cheios, né? E é este o momento da gente colocar a teteira, porque aí ela vai funcionar e começar realmente a ordenha. Quando o teto da vaca ainda não está preparado, ele vai ficar mais mole. E aí, quando a gente coloca o conjunto de ordenha ligado ali, vácuo já ligado, ele vai começar a funcionar, ele vai começar a bater, mas o leite não está saindo ainda. Então, a gente pode estar fazendo o que a gente chama de sobre-ordenha, que é como se estivesse fazendo ordenha, mas não está saindo leite ainda. E isso é extremamente prejudicial para a saúde do Uber, porque pode causar um problema que a gente chama de hiperkeratose, que é quando no bico do peito, do teto da vaca, vai começar a aparecer tipo uma feridinha, né? E vai formar um calinho ali. E isso só tende a agravar. E animais que apresentam hiperkeratose são animais que ele têm uma incidência muito alta de ter mastite, porque ali vai lesionar o esfíncter do teto, ele não vai conseguir contrair mais, né? Então ele vai ficar sempre mais relaxado e propenso à penetração de bactérias. E encerrada a ordenha, fazemos o pós-DIP em animais que eles não tenham mais contato com os bezerros. Caso os bezerros ainda vão fazer o repasse do leite, a gente solta primeiro os bezerros para mamar e, posteriormente, a gente faz o pós-DIP antes de soltar os animais. Caso não tenha bezerro, a gente já pode fazer o pós-DIP. Esse pós-DIP, às vezes, o mesmo produto que faz o pré, ele também serve para fazer o pós-DIP. Isso vai de cada marca, de cada fabricante. Mas a gente só precisa ter uma orientação para quando for comprar o produto, adquirir um produto que ele não seja muito viscoso, porque o pós-DIP, ele vai permanecer no teto da vaca, a gente não vai tirar depois que acabar a ordenha, depois que o produto a gente vai deixar. Porque a gente quer justamente que forme uma película ao redor do teto da vaca, porque vai servir como uma barreira de proteção, né, para evitar que, se ficou alguma bactéria durante a ordenha, né, que possa ter sido passada para aquele animal, ou pela mão do ordenador, ou pelo conjunto de ordenha, o pós-DIP ele vai funcionar justamente para eliminar qualquer bactéria que tenha ficado ali naquele teto. E é importante também que ele tenha uma certa viscosidade para ele ficar presente ali. Os produtos que eles são muito grossos, eles não são muito indicados, porque a pele do teto da vaca, ela não é completamente lisa, ela tem umas reentrâncias. E esse produto, ele precisa entrar ali para poder matar qualquer bactéria que esteja presente naquele teto. Então, se o produto for muito viscoso, ele não vai conseguir ter essa ação efetiva no teto da vaca. E também, ele precisa, no momento que ele é colocado no teto da vaca, ele precisa entrar pelo esfíncter, né, para poder matar também qualquer bactéria que tenha ficado ali. E produtos que são muito viscosos, muito grossos, eles não vão conseguir penetrar no teto da vaca. Então, ele não vai ser tão eficaz na prevenção da mastite. E isso a gente serve tanto para os três, para qualquer caso de ordenha, né? A gente tem tanto a ordenha manual quanto a mecânica, né? Vai depender muito da propriedade. E sempre, todos esses quesitos, toda essa ordem, essa rotina de ordenha, ela deve ser empregada nos dois casos, seja na manual ou na mecânica.
sendo que na mecânica a gente tem dois tipos de equipamento, que é o equipamento de ordenha de balde ao pé, né? E temos também o de ordenha canalizada. Isso vai de cada propriedade. Na canalizada, a gente tem diversos tipos de equipamento e também de tipos de instalação, né, de sala de ordenha, mas aí foge um pouco do que a gente vai falar hoje. E, independente de ser ordenha manual ou mecânica, a gente precisa também ter cuidados de higiene, tanto pessoal do ordenador. O ordenador ele precisa estar com a saúde em dias, então essa pessoa ele precisa passar por exames regulares de saúde, manter as unhas cortadas e limpas. Lembre-se que a gente está trabalhando com leite, que é um alimento extremamente nutritivo, então todo cuidado com a higiene é pouco, principalmente no caso de ordenha manual, né? Porque o ordenador ele vai ter muito mais contato com o leite, ao contrário da ordenha mecânica, que ela vai funcionar num sistema fechado. Mas mesmo assim ele precisa também ter todos os cuidados, né? E também a limpeza dos equipamentos após a ordenha. Então, tanto o balde, na ordenha manual, tanto o balde quanto o latão, o coador, eles devem ser bem higienizados após o uso, como os equipamentos de ordenha, seja ele de balde ao pé ou canalizado. Então, existem protocolos de limpeza também que vão garantir a qualidade, né, do leite que vai ser ordenhado naquela propriedade. Então, para a higiene desses equipamentos, a gente utiliza sempre na linha de limpeza, a gente sempre passa uma água primeiro para poder retirar o excesso de leite. Posteriormente, a gente entra com uma água quente, em torno de 70 a 80 graus, com detergente alcalino clorado, porque tanto o produto quanto a temperatura da água, eles vão ajudar na remoção da gordura e da proteína e da lactose, né? Porque a temperatura ele precisa dissolver a gordura e a proteína para ela não ficar acumulada dentro do equipamento, principalmente dentro da tubulação. Posteriormente, a gente passa uma água limpa, uma água que pode ser em temperatura ambiente para tirar todo o resíduo do leite ou do produto que foi utilizado. E por último, a gente entra com um detergente ácido, que ele vai ajudar a tirar todos os minerais que possam estar presentes naquele leite, né? Vai tirar do equipamento. E também a qualidade da água é muito importante para fazer esse processo de higienização, né? Existem águas que a gente chama de água mole, água semidura, água dura, que aí a gente mede o teor de carbonato de sais, né, que está presente naquela água. Além de ser uma água que tem que ser tratada, tem que ser uma água potável. A gente não vai pegar uma água do açude, de uma represa, uma água do rio, que está cheia de matéria orgânica, e vai jogar ela sem nenhum tratamento dentro da sala de ordenha, porque a gente vai contaminar todo o equipamento, né? Então, é importante a gente ter sempre esse cuidado com a higiene. E quando a gente termina a ordenha, esse leite ele precisa ser ou processado em até 2 horas. No caso de quem trabalha com queijo artesanal, é até mais fácil, porque o leite, ele normalmente ele sai da sala de ordenha para dentro da queijaria já, né, dentro da mesma propriedade. Mas caso não possa ser feito o queijo naquele momento, esse leite ele precisa ser resfriado a 4 graus em no máximo até 3 horas, né, ali dentro do tanque de resfriamento. Esse leite ele precisa ser armazenado fora da área de ordenha, né, não só pela questão da contaminação por bactérias que vai estar no ambiente, mas também pela questão que o leite ele ele puxa o cheiro muito fácil do ambiente. Então, se a gente deixar esse leite num ambiente muito contaminado também, né, cheio de esterco, esse leite vai ficar impregnado com esse cheiro. O local da área de armazenamento deve ser um local limpo e higienizado, sem acúmulo de lixo, né? Todos os cuidados com presença de pragas e de outros animais também. Normalmente, o tanque de resfriamento ele fica numa sala ao lado da sala de ordenha, justamente para não ter esse contato. E lembrando que, como o leite é um alimento que é extremamente rico e nutritivo, e com muitos nutrientes, eles tanto servem de alimento para nós, seres humanos, quanto para os animais, como também para os micro-organismos, né? Então, a bactéria que esteja presente naquele leite, se ele, além do alimento que já está ali, que é o próprio leite,
se ela encontrar a temperatura ideal, né, e a umidade que ela precisa, que já está presente no leite, uma bactéria, após 6 horas, ela já virou mais de 2 milhões de bactérias que estão ali dentro, por conta da reprodução dela, né? Então, por isso, quando a gente tem aquele costume ainda, né, o produtor, de deixar o leite dentro do latão, na porta da propriedade, esperando o carro passar para poder levar para o laticínio, e aquele leite que foi ordenhado 4 horas da manhã, ele vai ser pego na porta da propriedade depois das 10. Quando chega no laticínio, é um leite que já está ácido e já não está apto para a fabricação de queijo, né? Porque aquela bactéria, ela ficou ali se reproduzindo, consumindo a lactose, que é o açúcar do leite, transformando em ácido lático. Por isso que a gente identifica aquele leite ácido quando chega no laticínio, né? E a qualidade do leite, que é o principal aqui, para a gente atestar a qualidade do leite, a gente precisa fazer análises mensais, né, tanto de contagem de células somáticas, que é aquele indicador de mastite que a gente falou lá atrás. Então, o problema é que está no animal, quanto a contagem padrão em placa, que são as bactérias que elas vão contaminar o leite após a ordenha. Então, quando a gente deixa o leite num tanque de resfriamento, e esse tanque ele não foi bem higienizado, é um leite que ele não foi ordenhado de uma forma higiênica, quando ele vai para o tanque de resfriamento, essas bactérias elas vão se multiplicar e a gente precisa avaliar isso também. O leite, dentro do padrão da instrução normativa, ele tem que ter até 300 mil unidades formadoras de colônia, né? No caso de leite que esteja acima dessa contagem de 300 mil, o laticínio, ele pode, a queijaria também, ela pode suspender a compra do leite, né, desse fornecedor. Então, essa análise, ela deve ser mensal, deve ser feita por laboratórios cadastrados pela Rede Brasileira de Qualidade do Leite, né? A gente tem 7 ou 8 laboratórios a nível de Brasil, que são especializados para fazer são licenciados para fazer esses testes de CPP e CCS. Quando é de produção própria, que é o próprio produtor, que o leite da fazenda dele, ele mesmo processa o queijo, então ele tem um controle melhor da qualidade. Essa análise pode ser feita a cada 3 meses, e para a gente ter um produto, a gente precisa ter esse registro de pelo menos 3 anos na nossa propriedade. Outra questão muito importante é também o fornecimento de água e de alimento para os animais. Aproveitando, né, a água que a gente fornece para as vacas é a mesma água que a gente bebe. Então, por mais que a gente more em uma região que seja de semiárido, que não tenha tanta disponibilidade de água, essa água a gente precisa fazer um tratamento antes de fornecer aos animais. A gente não pode fornecer uma água suja, porque isso prejudica tanto a saúde do animal quanto a qualidade do leite, né? Vai interferir também na qualidade do leite. E ter bebedouros em quantidade suficiente para a quantidade de animais que a gente precisa. Esse bebedouro, ele precisa estar a uma altura de pelo menos 60 a 80 centímetros do chão, para que seja uma forma confortável da vaca beber água, e que tenha de 15 a 30 centímetros de profundidade de água dentro desse bebedouro, né? Como eu falei, é uma água que tem que ser potável, e o ideal é que a gente tenha um bebedouro logo após a sala de ordenha, para que quando o animal ele seja ordenhado, ele tenha acesso fácil à água, né? No momento da ordenha, o animal ele desidrata muito rápido, então ele precisa recuperar, ele precisa se reidratar após a ordenha. E a gente não pode, além de ter uma água suja, como é o caso dessa foto aqui de baixo, os animais eles não podem ter acesso à água, né? Aí provavelmente um dia muito quente, a vaca, por estresse térmico, pode ter entrado nesse bebedouro para se refrescar, mas só que a vaca ela não sabe qual é o local de fazer as necessidades fisiológicas dela. Então, se ela tem acesso à água e está urinando ou defecando dentro da água, ela vai estar contaminando essa água.
e através disso ela pode passar doenças para outros animais, né? A grande maioria das bactérias, elas ficam viáveis na água. Então, se uma vaca, ela vai urinar dentro da água, que é fornecida para os outros animais, a gente pode também estar disseminando doença. Existe o caso de algumas propriedades que a única fonte de água é um açude, é uma represa. E aí os animais, eles adentram aquele espaço para poder beber água. Aí tem esse problema, né, de contaminação da água, fora o pisoteio, que toda vez que o animal ele está entrando naquela água, ele está levando terra ali para dentro e aí ele vai assoreando aquela fonte de água. Então, o ideal seria cercar esse açude e tentar colocar uma bomba para poder puxar água para um bebedouro, né, e realmente isolar a fonte de água. E com relação aos comedouros, eles precisam ter uma largura suficiente para que os animais consigam se alimentar sem que haja disputa de alimento, principalmente quando a gente não tem separação de animais por lote, né, de acordo com as categorias, e aí principalmente as novilhas, elas precisam competir com as vacas já adultas, e normalmente elas saem perdendo no quesito alimentação, né, que as vacas maiores elas vão empurrar a novilha sem deixar que ela se alimente na quantidade suficiente. O ideal seria ter separação, né, dos animais, aqui no caso como se fossem alguns canzis, um canzil, para separação e cada uma come separado sem precisar roubar a comida dos outros, né? Como é o caso da foto de baixo, onde a gente vê uma certa aglomeração ao redor do coxo e com certeza vai ter animais que terão dificuldade para se alimentar. E não só, e o ideal também é a gente, no final do momento de alimentação, a gente verificar se restou comida e quanto de comida restou, para evitar perdas também, né, de investimento, né, a ração, principalmente hoje, está muito cara, a gente não pode estar deixando sobrar muito alimento no coxo, e para evitar desperdício, e também porque essa ração fica ali muito tempo, e quando chega na próxima hora de alimentar os animais, a gente só completar, aquela ração ela vai ficar fermentando, né? Pode atrair roedores, pode atrair outros animais e acabar contaminando tudo. E algo importante também é que o alimento ele deve ser fornecido para as vacas após a ordenha, porque serve de estímulo para a vaca para poder ela fazer a ordenha e ela sabe que logo depois ela vai conseguir, ela vai poder se alimentar, então ela vai matar a fome, e também é um estímulo para ela ficar mais tempo em pé. A vaca, como eu falei, ela depois da ordenha, o esfíncter do teto, ele permanece aberto em torno de 30 a 40 minutos. Então, quanto mais tempo essa vaca ficar em pé após a ordenha, melhor vai ser para ela, porque ela vai evitar de deitar. A vaca, logo depois que come, ou logo depois que ela é ordenhada, ela vai querer procurar um lugar para deitar para ruminar. Então, se a gente manter esse animal em pé por mais tempo, a gente evita muito caso de mastite subclínica, ou de mastite ambiental, perdão. E outra coisa que é muito importante é a gente ter o treinamento dos nossos colaboradores, né? Chamando atenção para os quesitos de saúde e higiene pessoal, como eu já falei, a limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos, lembrando aí a questão inclusive dos bebedouros e comedouros que a gente estava falando agora, né, eles precisam ser limpos com certa frequência, né, a água não pode, o bebedouro não pode ficar a ponto de acumular todo aquele limo, aquele lodo por dentro, né, a mesma coisa é o comedouro, a gente precisa sempre estar limpando, se ficou algum resto de ração, raspar aquela ração, né, que ficou ali, e não, dependendo, não vai precisar ser feito todo dia, mas pelo menos uma vez da semana, isso vai de acordo com cada propriedade, deve avaliar isso, né? O manejo adequado do rebanho, como eu estava falando, quem trabalha com um bovino de leite tem que gostar muito do que faz, ter muita paciência com as vacas. Porque quem manda na propriedade são as vacas, infelizmente não somos nós, são as vacas, então a gente tem que seguir o ritmo delas. E então, se a gente percebe que dentro da sala de ordenha a gente tem um funcionário que é extremamente estressado e que ele está ali a pulso, que é uma coisa que ele não gosta, mas que a gente não pode abrir mão dele, mas a gente identifica que ele tem potencial para trabalhar em um outro setor da propriedade, né, trabalhando na área de pastagem,
né, alguma coisa do tipo, a gente redireciona esse funcionário. E a gente precisa fazer ele entender a importância da atividade, né, a importância de você produzir um alimento de qualidade, que é o leite. E lembrar ele que aquele leite ali, ele tem que ser seguro para qualquer pessoa tomar, seja para uma criança, para um idoso, né? E que a pessoa precisa tomar aquele leite e não se sentir mal, ou seja, ele precisa ter qualidade, ele precisa ser isento de doenças e compreender também e observar todas as instruções que são repassadas para ele. Tem funcionário que a gente chega para fazer treinamento e está no mundo da lua. Você pergunta, por mais que você explique, que tenha boa vontade, que mostre, a pessoa não quer aprender, ou tem muita dificuldade para aprender. Então, a gente precisa estar sempre repassando aquelas informações, verificar se tem alteração comportamental dos animais também. Isso está muito relacionado ao manejo, né? Propriedades que trabalham com bem-estar, que trabalham com o manejo dos animais, com doma racional. Os animais, eles têm prazer em estar na presença do ser humano. Eles querem carinho, eles querem atenção. E quando os animais, ele tem medo do funcionário, ou medo daquele produtor, pode ter certeza que o manejo não está sendo bem feito, né? E, como eu falei, lidar com os animais de forma calma e apropriada. E também a gente tem que pensar muito com relação ao ambiente onde esses animais estão. A gente está na Bahia, que é um estado que é extremamente quente, né? E a gente precisa fornecer o mínimo de conforto térmico para as nossas vacas, né? Vaca com muito calor, como essa foto dessa vaca aqui embaixo, tá com a boca aberta, arquejando, ela está tentando se resfriar de alguma forma, né? Então, a produtividade desse animal tende a cair muito quando ela está passando por um estresse térmico muito grande. Então, a gente precisa fornecer sombra para esse animal, né? Precisa ter árvore na nossa propriedade, precisa ter um sombrite que seja, né, instalado da forma correta, na posição correta, para que ele possua sombra o dia inteiro, independente do local onde o animal estiver. Então, à medida que o sol for passando durante o dia, ele tem que propiciar a sombra para que o animal deite e consiga se refrescar um pouco mais. Porque o estresse térmico, o calor excessivo, ele vai diminuir a ingestão de matéria seca, que é o alimento do animal, e com isso diminui a produção de leite. Ele vai diminuir a ingestão ou ele vai aumentar a ingestão de água, e para quem tem escassez de água na propriedade, isso é importante, né? Aumenta a transpiração, aumenta a frequência respiratória também, e baba muito, e com isso ele está perdendo uma energia que ele poderia estar transformando em leite, né? Então, assim, a gente tem que dar todo o conforto possível para as nossas vacas, para que elas respondam em produtividade, né? Se a gente causa todo esse estresse, o grande prejuízo é nosso, né? Porque a gente está perdendo produção de leite, a gente precisa de leite para fabricar nossos queijos. Então, a gente precisa dar para a vaca o que ela quer para que a gente tenha o retorno que a gente quer em produção. E no mais, era isso que eu tinha para passar, né? Eu acho que até me estendi demais, eu me empolguei um pouco falando, mas vamos abrir agora para as perguntas, qualquer dúvida que tenha ficado. Aqui estão meus contatos também, quem quiser, né, tirar alguma dúvida posteriormente, fica à vontade. E só para encerrar mesmo, né, chamar para convidar para conhecer o nosso site da Sertão Brás, conhecer os produtos dos nossos associados também. A gente tem o queijo de sementes, da Semente de Produtos Naturais, em Baixa Grande. Temos a Cumbi Queijaria, que é o queijo de cabra, e temos o Dom Queijo, queijos artesanais também, queijos de inovação, e ficamos por aqui. Ana, você está sem áudio. Oi, vamos começar com as perguntas. Tem uma pergunta da Ionara que ela fez no privado. Ela diz assim: boa noite, eu gostaria que a doutora comentasse a respeito do tratamento para mastite
com uso de anti-inflamatório. Ela disse que ela não entendeu muito bem esse detalhe. Se é anti-inflamatório, questão do tratamento da mastite. Isso. Porque assim, a mastite é uma inflamação do órgão da vaca, na glândula mamária. Só que dependendo do que você desejar, o micro-organismo que está cometendo aquela doença, às vezes a gente não precisa entrar com antibiótico. E a gente administrando anti-inflamatório, a gente ajuda, a gente dá condições à vaca em conseguir ela mesma controlar essa inflamação. Né? E aí a gente não precisa entrar com um antibiótico para poder eliminar aquele micro-organismo. A gente dando alimentação, dando outras condições, a gente consegue que o animal mesmo ele resolva o caso de mastite, sem precisar do uso de antibióticos. Legal, eu acho que foi esclarecedor. Tem a Glenda, ela colocou, gostei muito da palestra, parabéns. Quando você fala em inovações, está dizendo a respeito da capacidade agregada no processo ou está falando de novos produtos? Ou ambos? Poderia citar inovações de produtos com manutenção da identidade geográfica, tradição e cultura? Como justificar esses quesitos de lei? Não sei se aí você consegue... Porque assim, aqui, pelo menos para o selo arte que já foi concedido, inclusive, teve essa brecha de se ter queijos inovação, que realmente são queijos novos que estão sendo desenvolvidos de acordo com cada produtor. Então, com cultura de fungos que não existiam naquela região, às vezes, utilizando condimentos diferentes, né, para poder agregar um valor àquele queijo. De repente, pode ser um queijo coalho com um condimento diferente. Né? A gente pegaria a tradição do queijo coalho nosso baiano e agregaria um valor de um queijo inovação através de um condimento diferente. Não sei se eu consegui responder ela. Se vocês quiserem também. Se a Glenda não estiver satisfeita com a resposta ou faltou alguma coisa, ela volta a falar no chat. Aí, Fê, eu fiz uma pergunta aqui. Onde deve ser descartado esse leite? Você falou que se o leite estiver com antibiótico, ele deve ser descartado. Onde é o descarte correto desse leite? Se não pode dar para outros animais? Então, essa foi uma pergunta que eu vou ficar te devendo a resposta. Porque a gente pode ser... Se você já faz tratamento alguma coisa, você pode estar dessa forma. O que a gente não pode fazer o uso dele para alimentação humana. Tá, joia. Espera só um minutinho, Ana. Deixa eu ver aqui se tem mais uma perguntinha. Tem uma pergunta que eu vi aqui da Ana Kelly Moreira. Ela diz assim, excelente palestra, abordando os principais pontos. Fernanda, você citou o uso de iodo no pré-dipping. Recentemente saiu uma reportagem falando que o pré feito com iodo leva resíduos para o leite. E também um mini curso do QMA, que deve ser eu não sei, esse QMI, né? A professora fala que quando se faz o queijo Minas artesanal, o iodo no pré também não é indicado. Você indicaria iodo no pré-dipping? Então, essa realmente tem sido uma questão que eu já estava estudando a respeito disso. E realmente tem muito gente falando que fica resíduo no leite. Né? Não sei se porque os produtos de outro tem várias concentrações, né, no mercado. E teria que ver também qual a concentração que foi identificada por ciência de resíduo. Como esse foi limpado também, após um paradigma para poder começar a ordem. Mas aí, por exemplo, nesses casos, principalmente para trabalhar com o final, a gente poderia indicar um caso de ácido lático, porque ele não vai deixar resíduos, porque é um produto próprio do leite mesmo, próprio do animal, e faria um pós-DIP com iodo, se fosse o caso.
né? Porque foi como eu falei, depende muito do desafio da propriedade, de casos de mastite ou da bactéria que esteja agindo naquele rebanho. Então, a gente poderia optar, nesse caso, dependendo do que seja, a gente poderia optar pelo uso do ácido lático para o pré e, se for necessário, o iodo no pós, ou fazer só com o ácido lático, né? Isso aí é casos que devem ser estudados em cada propriedade. Aí o Lívio, né? Ele fez uma pergunta ainda assim, ainda em relação à pergunta da Ionara, essa vaca receberá o tratamento com antibiótico no fim do período lactacional? Então, depende do tipo de mastite, porque a mastite clínica, normalmente, a gente trata durante a ordenha, perdão, a gente trata durante a lactação. E a mastite subclínica, a gente tenta fazer o tratamento dela, se for indicado, no período de secagem, né? Então, o ideal mesmo é a gente fazer a cultura microbiológica para identificar qual é a bactéria, e aí saber se vai entrar com antibiótico ou não. A gente consegue orientar também qual tipo de antibiótico, né, que vai ser utilizado no tratamento, e tem que respeitar o período de carência, né, de acordo com cada medicamento. Então, sim, ele teria que fazer o tratamento durante a lactação. Legal. O pessoal estava reclamando um pouquinho do áudio que estava ruim. Aí eu não sei se pode ter sido o meu microfone, eu estou desativando ele. A Ana Kelly Moreira colocou aqui que o QMA é Queijos Minas Artesanal. Obrigada, Ana Kelly. O Ramon falou que foi ótima palestra, obrigado. Me passe o site do queijo de cabra, né? Peraí que tinha mais uma pergunta aqui da Ana Kelly. A Ana Kelly, ela pergunta assim, e na sua região, os produtores fazem sanitização dos equipamentos de ordenha? Então, eu atualmente, eu atuo como instrutora. Então, eu percorro a Bahia com cursos, e eu tenho feito muito curso de higiene na ordenha. E eu vejo algumas deficiências em quase todos os locais que eu tenho feito curso, né? Então, assim, tá faltando orientação ainda para os produtores, mas nenhum deles trabalham com queijo artesanal. Normalmente, eles vendem leite para a indústria, ou vende leite na porta, ou vende leite para os fabricos, né? Que aí eles não exigem tanto controle de qualidade do leite. Mas é algo que eu tenho batido muito com os produtores, a questão da sanitização dos equipamentos, porque realmente está muito deficitária ainda. E aí, quando junta com a questão da qualidade da água, que normalmente é muito ruim nas propriedades, piora um pouco a situação. Pelo menos é a realidade que eu tenho visto. Eu estou vendo aqui, aí o Lívio colocou, recomenda a utilização de leite de descarte para amamentação de bezerros? E se for resíduo pasteurizado? O Lívio acabou de postar. Então, Lívio, porque assim, a gente pode até pasteurizar o leite para fornecer para a bezerra, porque a gente consegue matar aquele micro-organismo que está causando a mastite. Porém, se tiver resíduo de antibiótico por conta do tratamento, a gente não consegue inativar o antibiótico, né? A gente não consegue inativar o medicamento. Então, a bezerra ela vai acabar ingerindo esse resíduo. E aí, foi a questão que eu falei da resistência aos antimicrobianos, que ela pode desenvolver, e lá no futuro, ela em lactação, de repente, num caso de mastite, a gente não consiga tratar, porque as bactérias presentes no organismo daquela bezerra, elas já se acostumaram, né, com aquelas dosagens mínimas de antibiótico. Então, são bactérias que já teriam criado resistência àquele princípio ativo. Então, o leite de descarte com antibiótico deve ser de descarte mesmo. Eu sei que para alguns produtores vão ficar, né, tipo, é muito leite para ser descartado, mas se a gente quer garantir a qualidade do nosso produto, a gente realmente precisa descartar ele.
Eu acho que a gente já pode ir finalizando aqui. Não sei se a Ana vai querer falar mais uma coisinha. Aí, só finalizando, a professora Maria Helena mandou parabéns, Fernanda, palestra Obrigada. muito boa. E aí, a gente já está aí com 1h30 aí de palestra e provavelmente o eco é meu microfone. Eu vou fechar. Aí, se a Ana quiser fazer um fechamento. Fernanda, parabéns pela palestra. Parabéns mesmo, foi excelente. Cheguei meio atrasada por conta do sinal, mas eu assisti boa parte. Quero agradecer você enormemente pela sua excelente contribuição que tem dado dentro do Sertão Brás Bahia, trabalhando junto conosco, juntos pelo queijo artesanal da Bahia. Agradecer aos participantes que se inscreveram, que participaram conosco, né? E que a gente consiga juntos seguir nesse desafio de lutar por primeiro de tudo, por uma excelente qualidade da matéria-prima, né? Que começa, como você falou, lá no pasto. Então, agradecer muito aos participantes, agradecer a você pela sua excelente participação, Zuleika também pela condução, e pedir desculpa por conta dessa dificuldade que eu tive aí de entrar no começo, tá? Mês que vem, né, teremos uma nova palestra, dando continuidade a esse propósito que a gente está de levar conhecimento para aqueles que querem, juntos conosco, estudar sobre o queijo artesanal, aprender. Teremos uma palestra com a nossa mestra e querida professora experiente, Maria Helena, né? Vai falar sobre os autocontroles dentro da propriedade. Então, muito obrigada a vocês que ficaram, obrigada, Fernanda, Zuleika, e nos vemos na próxima edição de Boa Conversa noite. Sertão Brás. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.